Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tamires Volpato e eu ajudo mulheres a superarem o medo e o nervosismo de dirigir. E eu estou trazendo nesse vídeo os 6 erros fatais que as pessoas que querem perder o medo de dirigir geralmente cometem. E o primeiro deles, eu diria que se você prestar atenção nesse primeiro, é muito provável que os outros não aconteçam, é que geralmente as pessoas que têm medo de dirigir, elas negligenciam a parte emocional. Elas acreditam que se comprarem muitas aulas a mais no autoescola, se praticarem com um conhecido, elas vão perder o medo de dirigir. Claro que se você praticar bastante, pode ser que você perca o medo de dirigir com o tempo, com a prática, mas geralmente isso não acontece. Eu já tive clientes que compraram muitas aulas na autoescola e não conseguiram superar o seu medo de dirigir. Então não negligencie a parte emocional. Saiba que para dirigir você precisa tanto da parte prática quanto a parte emocional. Então presta atenção a ela, porque a ansiedade, é o nervosismo que muitas vezes faz você errar, certo? O segundo erro que geralmente as pessoas que têm medo de dirigir cometem é ter pressa para aprender. Elas acham que elas vão pegar o carro uma vez, elas vão aprender a dirigir, vão tirar a carteira e elas já vão dirigir como se fosse um motorista experiente. Isso não é verdade. Quantas coisas a gente demora para aprender, demora para superar o medo, e com o dirigir não é diferente. Então não tenha pressa de superar o seu medo. Trabalhe a parte emocional, vá praticando aos pouquinhos, que aí sim o teu resultado chega, mas não ache que as coisas acontecem assim, tá? A gente precisa da prática como qualquer outra coisa. Tudo que a gente for fazer pela primeira vez, a gente tem dificuldade, e com o medo de dirigir não é diferente. A gente começa indo bem, depois vai praticando, vai pegando experiência, e aí sim a gente se torna um bom motorista, tá bom? O terceiro erro que normalmente a pessoa que tem medo de dirigir comete é focar nos seus erros. Quando a gente está aprendendo tudo na nossa vida, a gente vai errar. E a gente tem que pegar esse erro e não ficar se martirizando por causa disso, ficar se criticando. A gente tem que pegar aquele erro e aprender com ele. Ah, bom, então se eu fizer assim, é sinal que acontece assado. Então a gente aprende com esses erros e vamos também ver os acertos que a gente faz. A gente não faz só erro. Quantas coisas certas a gente faz quando está aprendendo alguma coisa, e geralmente a gente esquece disso. Então não foque só nos erros, você faz acertos também. O terceiro erro, que vem de mãos dadas com o anterior, é ficar criticando a si mesmo. A pessoa tá lá, tá aprendendo, tá dando as primeiras voltas de carro e ela só fica se criticando. Ah, porque eu sou burro, porque eu não consigo, porque eu não posso. Será que esse comportamento vai te ajudar a superar o medo de dirigir? Ou talvez, se você mudar essa crítica por um incentivo, não vai ser melhor? Você consegue, eu posso, eu aprendi a fazer isso, vamos tentar mais uma vez. Então, começa a trocar a crítica pelo incentivo, que eu garanto que você vai se dar muito melhor com a tua prática de dirigir. O quinto erro, que acontece bastante também, é ficar criticando os outros. Eu recebo bastante pessoas que me falam o seguinte: eu não perdi o medo de dirigir por causa do meu instrutor, por causa do avaliador, por causa do meu marido, por causa da minha mãe, por causa do meu filho. Então, vamos desfocar um pouco do outro, por mais que a gente sabe que tem muitas situações que acontecem de pessoas que não nos incentivam, que às vezes até humilham, né? Falam que você não vai conseguir. Vamos desfocar um pouco no outro e focar em nós mesmos. Por quê? Porque a gente não consegue mudar outra pessoa. Isso não existe. Então, para de ficar olhando o erro do outro e vamos olhar para nós mesmos. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente para superar esse medo de dirigir? Deixa o outro falar as coisas que ele quer falar. Às vezes ele não está numa situação muito boa, o dia dele não está muito legal. Vamos tentar calar isso. E se for o caso do instrutor, do avaliador, troca de instrutor, faz a prova de novo. Geralmente trocam os avaliadores também, tá? Que geralmente se a gente ficar prestando atenção a isso, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. Então vamos focar em nós mesmos, certo? E o último erro é focar no externo.
Eu já tive clientes que disseram que trocaram até o carro. Ah, eu troquei o carro porque eu tinha medo de dirigir, porque acha que é a embreagem, é o volante, é o tamanho do carro, várias coisas. Mas será que é essas coisas mesmo que nos ajudam ou nos atrapalham no medo de dirigir? Provavelmente não. Né? Quem não tem medo de dirigir, quem dirige com tranquilidade, com segurança, dirige qualquer carro. Claro que existem os mais modernos, que são mais fáceis de dirigir, mas não é isso que vai te ajudar a superar o medo de dirigir. Então esquece o externo, é o carro, é a minha cidade, é a estrada, é a placa, é o governo, esquece essas coisas, foca em ti, que é somente, a gente só pode mudar a gente, né? Então vamos focar na gente, esquece do externo, que quando tu perder o medo de dirigir, tu vai conseguir dirigir qualquer carro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, curtam, comentem e compartilhem com as suas amigas. Um grande abraço e até mais.